CNA e Banco do Brasil assinam parceria para facilitar o acesso ao crédito. Preço do boi gordo é favorecido pelas boas condições de pastagens. Óleo diesel brasileiro passa a conter mínimo de 12% de biodiesel. Análise de mercado agropecuário com Vlamir Brandalize. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Economia Rural. O sistema CNA-Senar e o Banco do Brasil assinam nesta quarta-feira, dia 4, um convênio que vai facilitar o acesso de produtores rurais a linhas de crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. A assinatura reúne o presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, João Martins, o diretor-geral do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar, Daniel Carrara, o presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, o vice-presidente de Agronegócios e Governo do Banco do Brasil, João Rabelo, e a ministra da Agricultura do Brasil, Tereza Cristina. Pela parceria, os técnicos que hoje já atendem os produtores com a metodologia de Assistência Técnica e Gerencial, a TIG, do Senar, em todo o Brasil, também irão orientá-los na elaboração dos projetos de custeio agropecuário e investimento do PRONAF. Análise de mercado agropecuário com Vlamir Brandalize. O mercado internacional está de olho na China. Por lá, o governo proibiu a comercialização de carne de animais selvagens. Enquanto isso, na Argentina, o governo segue uma linha que deve quebrar o agronegócio do país. O nosso colaborador Vlamir Brandalize está chegando com a sua análise de mercado. Ele também afirma que a soja brasileira está em ritmo forte nas exportações. Olá, amigo produtor, aqui é o Brandalize no Minuto do Produtor e começamos o comentário de hoje com a situação internacional da soja, milho. O mercado internacional aos poucos vai tentando retomar a vida normal. A China começando a sinalizar aí um pouco mais de controle sobre o problema do coronavírus, mostrando aí que já está controlando bem a peste suína africana, com isso voltando a alojar suínos e já com expectativa aí que no segundo semestre em diante o ritmo já esteja bem próximo da normalidade da produção de carne suína. O país vem aumentando a demanda, então isso vai precisando avançar e voltar rapidamente à produção, porque o mercado internacional não tem os volumes que a China precisa, e assim o mercado de Chicago começa a olhar para o lado de cima com cotações evoluindo, soja já tentando novamente buscar trabalhar em cima dos $9 aí e acima, né, de 9 a 9,20 que está as posições de maio em diante, e aí com fôlego positivo, porque os fundamentos são positivos para os mercados agrícolas nesse ano. O que temos da China é que o governo nessa última semana ele proibiu a comercialização de produtos de carnes de animais selvagens, no caso de morcego, cobra e diversos outros produtos considerados selvagens. Foi proibida a comercialização em função de alguns indicativos de riscos com a saúde humana desse tipo de proteína, e com isso cria um ambiente aí na Ásia toda de volta à demanda principal de produtos proteicos de origem controlada, como frango, suíno, ovo, carne bovina, peixes e outros aí que não implicam em riscos. Isso acaba trazendo uma nova corrente de demanda do setor de ração aí para frente. Então isso é positivo, que veio da China, do governo chinês nesses últimos dias, e o mercado de Chicago aí já está mostrando sinais positivos na semana. Então esse é o primeiro ponto de apoio com relação aos mercados aí que estão olhando para o lado de cima. O mercado de Chicago, que nem a gente já comentou, está vacinado, a Argentina acabou criando uma vacina frente a quedas em Chicago, justamente em cima da sobretaxação das retenções. Produtores argentinos foram novamente penalizados pelo governo da Argentina, que está totalmente quebrado e não quer diminuir gastos. Ele acaba esfolando o único
único setor aí que sobrevive na Argentina, que é o agronegócio. Provavelmente nessa linha que está seguindo, ele vai acabar quebrando o setor do agronegócio argentino também nesses próximos anos. O produtor da Argentina está batendo de frente com o governo e aponta que vai segurar as vendas no primeiro semestre para forçar aí que seja derrubada essa nova sobretaxa aí de mais 3% em cima dos 30% no caso da soja, que já vinha sendo cobrado. Então o produtor vai brigar e isso serve como uma vacina lá em Chicago para diminuir pressão de baixa. Isso é positivo para o mercado, que começa a andar na linha de cima. Com relação ao mercado brasileiro, o que a gente tem é que as exportações de soja do Brasil, em fevereiro, elas entraram com o pé no acelerador. O mês de fevereiro fechou com mais de 5,1 milhões de toneladas embarcadas. No acumulado do ano estamos com 6,6 milhões de toneladas e o ritmo já está em ritmo de safra, um ritmo forte de exportações. O complexo todo da soja, nesses primeiros 2 meses, já computa mais de 8,5 milhões de toneladas entre soja, farelo e óleo, e sinalizando aí que vamos desembarcar grandes volumes agora em março também. O mercado interno aí segue nos melhores momentos do ano aí da soja, com níveis nos portos de R$ 91,5 e indicativos que vai trabalhar acima disso aí, né? Vai trabalhar acima de 92, como a gente já tem visto indicativos, e as posições de julho e agosto já estão acima de R$ 93 e os negócios para 2021 já giraram aí em cima dos R$ 93 e os produtores vêm aproveitando para fazer boas vendas aí futuras, principalmente casados com a compra de insumos. Então a relação de troca continua positiva e os produtores correndo atrás dos insumos e fazendo trocas para não correr riscos de chegar lá na época do plantio da safra de verão, a partir de setembro, e enfrentar dificuldade para conseguir insumos. Lembre-se que a China está quase 2 meses parados, agora que está voltando à atividade normal, ainda em ritmo lento. Então muitos insumos, muitas matérias-primas não foram produzidas nesse período e pode ter alguma escassez de algum componente aí no segundo semestre aí que vai atender a safra brasileira. Por isso que o produtor está aproveitando, a relação de troca está boa para fazer com fertilizantes defensivos e os produtores aproveitando, fazendo fechamento futuro nessas boas condições. Os negócios seguem fluindo, que a gente comentou, mas de maneira pontual aí o produtor aproveitando. E com fechamento em 3 de março, o dólar para compra R$ 4,51, soja em grãos Uberlândia 82, Unai 78,50 e em Porto Paranaguá 90,83. O algodão em pluma em São Paulo, @97,08. Ainda hoje tem mais informações sobre a soja, fique atento. Daqui a pouco confira também as informações do mercado do milho, arroz, feijão e trigo. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É bom ou não é, só? Os preços do milho subiram de forma expressiva na Bolsa de Chicago nesta terça-feira, dia 3, diante das notícias de que a China estaria sondando o mercado norte-americano para novas compras. O cereal norte-americano é bastante atrativo para os importadores mundiais neste momento, segundo o diretor da ARC Mercosul, Matheus Pereira, já que conta com preços mais atrativos e os Estados Unidos com maior disponibilidade de produto para ser embarcado neste momento. O milho segue positivo aqui no mercado internacional, segundo Brandalize, e no Brasil os produtores estão segurando a safra nova, mas precisam ficar atentos para não perder lucro mais adiante. Com relação a milho, também segue positivo no mercado internacional, com o milho evoluindo, as cotações, a caminho de ganhos aí, buscando os 3,80 já para a posição do março, e os óleos voltados novamente para trabalhar acima de 4 nos meses à frente. As exportações brasileiras de milho caíram forte agora em fevereiro, ficando em 346,4 mil toneladas. Não tivemos negócios novos para exportação em fevereiro,
fevereiro e somente embarcou os contratos antigos. Então o volume caiu muito, 346,4 mil toneladas agora em fevereiro, frente a 2.293.000 toneladas de janeiro. O acumulado do ano está com 2,6 milhões de toneladas, muito abaixo do mesmo período do ano passado, que estava com mais de 5,4, praticamente 5,5 milhões de toneladas embarcadas nesse mesmo período. Então o mercado do milho basicamente negociando internamente, muita gente colhendo e segurando o milho, esperando alguma alta adicional, mas o balizador a gente tem que sempre alertar, é o mercado de exportação, né? O milho brasileiro aí nós vamos colher 22 a 24, 25 milhões de toneladas nessa safra de verão, que está fluindo, e grande parte está sendo retido pelos produtores. Depois vem a safrinha, que provavelmente vai passar de 3 milhões de hectares plantados e potencial de 80 milhões de toneladas. Então, muita atenção para o produtor aí. Se não seguir exportando, se não exportarmos, esse milho todo no mercado interno vai causar um impacto negativo nas cotações mais adiante. Porque o mercado de Porto hoje trabalha de R$ 41,5 a R$ 43 reais, que é os indicativos do milho na exportação. À frente, talvez ele venha trabalhar na faixa de $10,5, que teria um nível de Porto aí próximo de 45 com potencial. Seria potencial do mercado aí adiante que poderá trabalhar. No momento é de 41,5 a 43, que é os indicativos, e praticamente também nada de negócios novos aí para embarque agora em março. Esse é o quadro do milho, que segue com negócios pontuais, indicativos de 45 até 50 reais, que tem girado aí a nível de Brasil, principalmente Sudeste e Sul, para os pequenos consumidores que têm levado. Os grandes consumidores continuam esperando aí, recebendo alguns volumes da safra de verão via balcão. Esse é o quadro do milho deste momento. Milho seco em Patos fechou ontem a R$ 49,50. Já em São Paulo, R$ 53,81. O sorgo, 60 quilos em Cristalina, Goiás, R$ 30,80. O Brandalize disse que a boa qualidade, a pouca oferta do arroz valoriza o produto brasileiro. Já a falta de oferta do feijão carioca mantém cotações em bom patamar. A segunda safra do carioca, apesar de boa, não deve atender a demanda nacional. E a boa valorização do trigo importado deve viabilizar nova safra brasileira deste cereal. Com relação ao arroz aí, a colheita gaúcha está andando, ganhando ritmo na fronteira oeste uruguaiana, com o tempo aberto no Rio Grande do Sul, colheita trazendo arroz de alta qualidade, alta produtividade, produtor animado nesse momento, e o mercado vai mostrando aí os níveis menores aí na fronteira oeste, na faixa de 47, 48 reais do arroz novo, e vendedores tentando segurar um pouco, e o arroz velho aí na fronteira oeste na faixa de 50 reais dos compradores, e também leve pressão de compra acima da oferta muito escassa de arroz da safra passada. Nas demais regiões gaúchas o mercado é um pouco melhor, níveis um pouco maiores, mas também pouca oferta e mais compradores do que vendedores. Nos estados centrais temos aí a colheita andando aí no norte, Tocantins colhendo, também em bom ritmo, grande disputa pelo arroz de Tocantins entre compradores locais, compradores de Goiás, buscando alternativas aí, que é o arroz de Tocantins, que está chegando também com boa qualidade e boa produtividade na região. O arroz de Santa Catarina segue com colheita em ritmo ainda lento, devendo crescer nos próximos dias na faixa sul do estado catarinense, e onde as cotações também estão estáveis aí, basicamente balcão do litoral norte na faixa de 46 reais e trabalhando acima desse nível na faixa sul de Santa Catarina. Então esse é o quadro do arroz em casca, enquanto as indústrias correm atrás dos espaços que aparecem no varejo, que mostra bom potencial de demanda agora nesse mês de março. O consumidor brasileiro vai continuar no arroz com feijão e praticamente ovo nesse mês de março, demanda muito forte para esses três produtos que devem seguir girando forte nas gôndolas do varejo. O mercado varejista do arroz aí tem trabalhado na maior parte das marcas entre 13,89 e 17,89, onde que gira a maior parte das marcas nesse momento. O mercado feijão segue como nas semanas anteriores, cada dia mais escassa a oferta, a colheita fluindo de maneira pontual no sudeste, que é onde tem algum volume, e também pontos isolados do centro-oeste, como Goiás, mas todas essas regiões aí com problemas que teve chuvas em excesso e o feijão não está chegando com boa produtividade, perdeu parte da qualidade e com isso a oferta está menor que a demanda e o mercado vai se mantendo firme de 175 a 230 para o feijão carioca e fôlego para trabalhar mais firme ainda nesse mês de março aí, que vamos entrando em um vazio de ofertas. Então dá sinais de que a terceira safra, a safra irrigada que vem pela frente, já pode ser bem planejada pelos produtores aí, porque o mercado vai ser do feijão e
novamente cotações em alta aí no segundo semestre, já dando esses primeiros sinais aí para o produtor. A segunda safra ainda segue em plantio, com algumas áreas para plantar no Paraná, e o clima no momento para a safra segue favorável, porque tem chuvas regulares. Esse é o quadro da segunda safra do feijão. Mas essa segunda safra não vai atender a demanda também, porque a primeira safra teve grandes perdas e o país já está com vazio de oferta e vai ter pouco produto para trabalhar aí nos próximos meses. Com relação ao trigo, mesmo com o mercado de Chicago em queda, o dólar em forte alta no Brasil tem dado fôlego positivo aí pro trigo brasileiro, né? Então o produtor tem indicativos de 860 a 950 reais no sul e acima de 1.050 reais no sudeste e centro-oeste, onde que tem pouca oferta de trigo nesse momento. Então os moinhos devem começar a voltar às compras agora nesses próximos dias, e o importado chega caro. Nas cotações do dólar aí acima de 4,50, que está girando já no momento, o trigo importado chega a mais de R$1.100 a tonelada nos portos brasileiros. Então isso acaba beneficiando o trigo nacional e dá bons sinais aí para a nova safra de trigo, né? Então, com o trigo importado mais caro, vai viabilizar novamente a nova safra. Com fechamento em 3 de março, o feijão, de acordo com a Ibraf, negócios reportados em Minas Gerais, variaram de R$190 a R$250, saca de 60 quilos. Também saca de 60 quilos do arroz em casca, Rio Verde, Goiás, R$ 52,50. Já no Rio Grande do Sul, 50 quilos do arroz, R$ 49,20. O café bica dura tipo 6 em Guaxupé, 555, 60 quilos. E em São Paulo, 548,53. Trigo, 60 quilos em Avaré, São Paulo, R$ 59,10. A tonelada do trigo no Paraná, R$ 999,03. Teve um bom aumento aí nesse último dia. O mercado físico do boi gordo segue com preços firmes. O analista das safras e mercado, Fernando Henrique Iglesias, ele avalia que a pressão de alta deve esfriar agora na segunda quinzena do mês, diante da natural queda do consumo de carne bovina. Ao mesmo tempo, a oferta de animais permanece restrita, com as pastagens em boas condições, permitindo então ao pecuarista manter o gado por mais tempo no processo de engorda. No geral, as carnes seguem bem aceleradas nas exportações, segundo o Vlamir Brandalize. Com relação ao nosso segmento da carne, aí temos aí o setor do frango com bom ritmo de exportações aí no mês de fevereiro. Foram 324,3 mil toneladas embarcadas, recorde histórico para o mês de fevereiro. Ou seja, a carne andando com o pé no acelerador. O acumulado do ano do frango já está com 625,3 mil toneladas. Então ele está com um bom ritmo nesse período. Suíno fechou o mês de fevereiro com 58,1 mil toneladas, também recorde histórico para exportação em fevereiro. Isso veio ao contrário que muita gente apostava, né? O mercado apostava no negativismo, né? A crise do coronavírus vai fazer o Brasil perder espaço no mercado da carne, vai cair as exportações. E é o que a gente vê aí, que a carne continua batendo recorde. O suíno bateu recorde em janeiro, bateu recorde em fevereiro. No acumulado do ano, com 117,4 mil toneladas, está com recorde histórico. O frango também segue com recorde histórico. E o boi chegou a 110,6 mil toneladas em fevereiro da exportação. Também é o segundo melhor mês da história para fevereiro. E no acumulado do ano está com recorde histórico nesses primeiros 2 meses, 227,6 mil toneladas de exportação. Então o segmento da carne também segue positivo na exportação em pleno período de coronavírus, né? Então o povo não vai parar de comer aí em função da gripe do coronavírus. Segundo José Soares, do frigorífico Cerradão, o valor da arroba do boi gordo em Paracatu e região está em um bom patamar. No momento, não há perspectiva de aumento do valor, principalmente por conta do poder aquisitivo do consumidor. A arroba do boi gordo em Montes Claros fechou ontem a R$ 191,00. Boi gordo em São Paulo, R$ 202,10 e em Paracatu, R$ 200,00. A vaca gorda em Paracatu mantém-se aí na faixa de R$ 190,00. Nelore, 8 a 12 meses, no Mato Grosso do Sul, R$ 1.747,76. Frango congelado quilo em São Paulo, R$ 5,03. Suíno vivo em Minas, o quilo R$ 5,69. Ovos Granja Vermelho Extra, 30 dúzias no Ceasa BH 140.
Entrou em vigor neste domingo, dia 1º, o percentual mínimo de biodiesel acrescido ao óleo diesel, que passa de 11% para 12%, conforme estabelecem a resolução CNPE 16 de 29 de outubro de 2018 e o despacho ANP 621 de 6 de agosto de 2019. O percentual máximo instituído por essas normas permanece sendo 15%. Segundo o cronograma determinado na resolução, o teor mínimo de biodiesel no óleo diesel será acrescido de 1 ponto percentual a cada ano, até atingir o limite de 15% em 1º de março de 2023. O primeiro aumento autorizado ocorreu em setembro do ano passado, quando o percentual mínimo passou de 10% para 11%. Os postos que tiverem diesel com 11% de biodiesel, adquirido antes de 1º de março, poderão continuar vendendo o produto até o final dos estoques. Brandalize agora comenta sobre esse aumento que vai beneficiar muito o setor da soja, e ele também fala da situação da Argentina e da safra americana. A boa notícia da semana é que entra em funcionamento já a mistura do biodiesel, no caso do B12, né? 12% biodiesel no diesel. A partir do fim de semana, os postos já estarão recebendo o novo diesel, o novo biodiesel, com 12% de biodiesel. E com isso, há uma expectativa que o ano de 2020, a demanda de biodiesel já passe de 6,9 bilhões de litros, com um crescimento de 17% em cima de 2019. E lembrando que de agora em diante o óleo de soja será o principal componente aí nos novos volumes de biodiesel produzidos. Isso acaba beneficiando o setor. Somente nesse ano serão necessários mais de 4 milhões de toneladas adicionais de soja esmagada e tirado todo o óleo para fazer biodiesel. Então esse é mais um fator de demanda interna do setor da soja aí, beneficiado pela nova política do biodiesel. Em 2023 o Brasil já estará no B15 e aí a demanda de biodiesel deve passar de 9 bilhões de litros, e todo esse adicional aí será de uso de óleo de soja. Então isso é benéfico para o segmento do agronegócio, né? Então esse é o quadro. Com relação aos nossos vizinhos aqui, temos a safra do Paraguai já indo para a fase mais final da colheita da soja. Temos a Argentina aí com problemas de clima, né? Ele veio com pouca chuva na semana passada, previsão de tempo seco nesses próximos dias, e agora começando a correr riscos, aí começando a entrar numa fase de riscos e podendo ter perdas. Então as notícias que vêm dos nossos vizinhos argentinos não são nada boas. Tem riscos de perdas na safra e o governo tirando o couro do produtor aí com as novas retenções aí, as retenções de 33% sobre a soja, que vai acabar matando a galinha dos ovos de ouro dos argentinos, que é o setor do agro, principalmente o setor da soja local. E para fechar, temos a situação da safra americana. O ano não está tão frio que nem no ano passado, e os produtores começando a se preparar aí para começar o plantio aí das lavouras aí para final de março em diante, abril, onde que mostra indicativos de uns 38 milhões de hectares de milho e uns 34 milhões e meio de hectares de soja, com um padrão de plantio dentro da normalidade. Então as primeiras indicações da soja é de 112 a 120 milhões de toneladas, se o clima vier dentro da normalidade por lá. E aí, dentro dessa normalidade, o mercado de soja em Chicago tende a trabalhar em patamares acima de 9,5, porque vamos novamente para 2021 com um ano de safra menor que a demanda, em função do crescimento do consumo e do crescimento do consumo interno aqui no Brasil também. É isso aí, amigo produtor, que foi o Brandalize, em mais um Minuto do Produtor. Um grande abraço a todos e até o próximo. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.